trazer os meus estudos para dividir com todos vocês. Aquilo que nós achamos bom para nós, temos esse afã de querer levar para mais pessoas. Às vezes a gente se entusiasma muito, né? Quer que um parente, um filho, a mãe ou o pai veja o que nós estamos vendo em algo. Também precisamos ir devagar e com calma. Então é sempre muito bom estar aqui, porque aqui eu trouxe para dividir algo que vocês querem. Então eu não vou impor nada a ninguém. Todos aqui têm em comum essa busca por algo além da matéria. É o que nos faz estar aqui nessa noite fria. Poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa que nos desse prazeres materiais, como tomar um bom caldo quente. Mas estamos aqui porque nós já compreendemos que somos algo além de um corpo. Um corpo que tem fome, que tem desejos físicos, que tem prazeres físicos. Então isso é muito bom. E o tema que eu trouxe para dividir com os irmãos é a busca do sentido existencial. É um tema que é atravessado pela psicologia, já que sou psicóloga. Então, sempre tento trazer nas minhas palestras esse encontro da psicologia com a doutrina, porque o Evangelho de Jesus é pura psicologia. Jesus é tido como o maior psicólogo que já passou pela Terra, porque ele verdadeiramente o é. Porque tratar de psicologia é tratar da essência do ser. São as questões que dizem respeito a quem somos de fato. E hoje esse tema, a busca do sentido existencial, eu vejo que as pessoas estão nessa busca, embora às vezes não saibam nomear. Mas essa busca que traz um vazio que traz compulsões, que traz transtornos psicológicos e que no fundo vai contar desse vazio. Se nós pegarmos esse vazio e tentarmos colocar nas nossas vidas, vamos ver que a maioria de nós vai perceber esse vazio em si mesmo, talvez não agora, mas em algum momento que já passou, ou em alguém que está próximo a nós. E pelo olhar da imortalidade, nós temos como diagnosticar esse vazio de uma forma mais eficaz para buscarmos o preenchimento. Porque sem o olhar da imortalidade, nós vamos ficar andando em círculos. Então essa é uma grande vantagem de nós sermos espíritas ou simpatizantes, ou estamos começando a nos aproximar para compreender algo que está nos ocorrendo, enfim. Mas se já estamos aqui, já temos condição de nos deparar com essa visão que a doutrina espírita nos traz da imortalidade, porque é um dos nossos 5 princípios básicos da doutrina, a imortalidade da alma. Porque se não vejamos, se nós não temos essa ideia da imortalidade, se nos colocamos na vida com o olhar de que temos uma só existência, e por isso nos diferenciamos de algumas outras religiões que até acreditam na sobrevivência da alma, mas não num contínuo, como nossos irmãos católicos. Acreditam que a alma sobrevive ao corpo, mas ela não evolui depois disso. Então nós teríamos uma existência única, onde quer tenhamos progredido ou não, nós vamos ser fadados a um pós-mortem de acordo com essa experiência. Eu acho que a maioria de nós iríamos para o inferno, porque essa doutrina nos diz que nós pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões. E quem não, né? Então, nós ficamos muito restritos quando não temos o olhar da imortalidade nesse contínuo,
onde nós podemos aos 50, 60 anos ainda fazer planos que nos motivem o restante desta existência, porque sabemos que estaremos continuando qualquer desses planos na vida seguinte. Isso nos faz ampliar a concepção de vida e nos faz, então, a buscar o verdadeiro sentido de estarmos aqui. Porque o que eu vejo hoje, as pessoas vivendo com alguns objetivos tão materiais e que tem cada vez mais caído por terra esse paradigma materialista, esse paradigma do capitalismo. Eu vejo pessoas que vivem para trabalhar, por exemplo, para juntar, para ter, para dar aos seus. Como se esse fosse o objetivo da vida. Como se o trabalho fosse o grande objetivo. Eu tenho que trabalhar. E nós vamos encontrar expressões nas pessoas que mostram de que forma elas se põem no mundo. E aí dá para entender porque alguns não conseguem ser felizes. Como, por exemplo, eu escuto muito, não, a vida é uma luta. Se a vida é uma luta, eu não posso relaxar. Se essa é a crença que eu trago em mim, eu estou sempre me defendendo. Porque eu acho que viver é estar lutando. É estar em contenda. Como é que eu relaxo? Se eu encaro a vida como uma luta, você não tem luta se não tem inimigos. Como é que eu vou relaxar? Eu vou ver inimigos em qualquer pessoa que destoe do meu modo de ver, que me conteste. Então eu passo a estar sempre na defensiva e não relaxo. Como é que eu posso ser feliz? E muitos de nós têm algumas crenças limitantes como esta, sem nem mesmo perceber. Sem parar para se indagar se faz sentido para mim. Porque muitas vezes eu estou repetindo algo que eu ouvi desde a barriga. Era uma crença de um pai, de uma mãe, de uma avó. Por exemplo, tem algumas pessoas, algumas mulheres que escutam desde sempre, homem não presta. Como é que ela vai ser feliz com o parceiro? Se para todos os homens que chegaram perto dela, ela já tinha por trás esse pano de fundo. E homem não presta. Eu tenho que me defender, eu não posso confiar. Como ser feliz? Continue em luta, né? Então nós precisamos não mais reagir ao que nos acontece. Começar a pensar a respeito, a elaborar. Por que eu ajo assim? E aí nós vamos botar um foco na nossa doutrina quando ela diz que nós precisamos de autoconhecimento. Nós precisamos de reforma íntima. E aí nós já podemos ver algo para se reformar, o nosso olhar para a vida. De que forma eu estou olhando para a vida? Eu estou saboreando essa encarnação? Eu estou aprendendo de uma forma leve? Eu estou convivendo com as pessoas, aberta ao aprendizado? Porque nós somos seres sociais para aprendermos uns com os outros. Essa é a nossa necessidade íntima que Deus nos colocou de sermos gregários, de buscarmos uns aos outros. É para aprendermos, não é para nos defendermos. Só que nós viemos aprendendo erroneamente métodos de defesa. E nós aprendemos algo muito ruim, que ainda está na nossa cultura e que nós precisamos mudar para ajudarmos a Jesus nessa evolução do planeta. Deixarmos de ser competitivos para sermos pessoas que compartilham. Deixar de enxergar a vida como um campo de batalha, onde eu tenho que derrubar o meu irmão para eu sobressair.
onde eu vejo o sucesso de alguém com inveja, com incômodo, onde nós temos que aprender a aplaudir o sucesso alheio, compreendendo o quê? Que nós viemos para esta encarnação com um sentido existencial, um objetivo da existência, que nós não estamos nos conectando com ele, e por isso essa desconexão do nosso self, que é a nossa porção íntima ligada com o Pai, é o nosso Deus interno, que é sábio, que é bom, porque tem todas as virtudes colocadas pelo Pai, do nosso ego, que é essa personalidade, que muitas vezes passa uma existência toda só se protegendo, se degladiando, lutando, competindo, se defendendo. E aí chega uma hora que essa ruptura do ego com o self causa uma cisão tão grande que nós não conseguimos retornar. E aí vem o quê? Um transtorno mental qualquer. Hoje, o que mais aparece é a depressão. A depressão é uma das fugas psicológicas que nós lançamos mão quando não estamos dando conta da vida. Porque nós nos afastamos tanto da nossa essência que achamos que somos isso que estamos nos colocando no mundo, e nós não somos. Nós não somos esse degladiador que está sempre com a lança em punho. Nós não somos. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós vamos defender as armas, porque nós achamos que precisamos delas. Pelas nossas crenças erradas, pelo nosso medo. Meus irmãos, quando o medo, que é uma emoção básica que todos nós temos, toma conta do ser, o medo, ele é necessário, ele é protetivo. Se eu não tenho medo, eu me coloco em risco. Então nós precisamos do medo. Eu vou fazer um negócio novo. O medo é bom, ele faz você ter precaução. Porque senão você faz tudo sem precaução, anda 150 km no carro, é preciso ter medo. Medo de causar acidente, medo de ter um acidente. Mas o medo, ele é esse conselheiro. Mas quando ele toma conta do ser, ele embota uma outra área do cérebro, que é responsável pelo raciocínio. E nós ficamos só na emoção do medo. Aí nós não conseguimos sequer pensar em coisas óbvias. Então precisamos olhar para esse medo, mas desta forma, passando a racionalidade. É necessário. Mas quando nós achamos que a vida e que as pessoas estão contra nós, nós temos medo e ficamos na postura do medo. O medo agride para se defender. Então é necessário que nós nos perguntemos: com que postura eu estou me colocando na vida? Será que eu estou com as armas em punho? Porque eu acho que a vida é uma luta? Tem algumas pessoas que já vão para o outro extremo. Acham que vieram para a terra a passeio. Pesam para os outros. Pesam para os pais, às vezes para um parceiro, às vezes para os amigos. É a postura inversa. Ela acha que tem todos os direitos a todas as regalias e que os outros estão sempre devendo. E aí também precisamos olhar. Será que se nós estivéssemos vindo a passeio, a Terra seria um lugar de passeio? Com tantas dores, com tantas necessidades? Também não. Como diz
um outro palestrante, nós viemos para a Terra com carteira de trabalho e não com passaportes. Ah, então a vida é um trabalho? Não nesse sentido que nós muitas vezes pervertemos a ordem, a lei do trabalho. Porque a lei do trabalho é uma das leis que nos rege, que rege a natureza. Se nós olharmos para a natureza, ela trabalha incessantemente, mas com as pausas devidas. O inverno é uma grande pausa da natureza, onde ela toda se recolhe para refletir, para assimilar o que foi vivido até então e depois continuar. Essas pausas que nós precisamos fazer, a noite de sono, o dia de descanso, as férias. Mas não é nesse sentido que nós muitas vezes nos colocamos na vida. Por exemplo, aquele que acha que veio a passeio, ele está sempre dando trabalho aos outros e não a ele. E nós precisamos então buscar o quê? O equilíbrio. O equilíbrio entre aquilo que nós fazemos além ou aquém. Para buscar, como diz o budismo, o caminho do meio, que é sempre o caminho do equilíbrio. Mas se não vejamos o que ocorre hoje na nossa sociedade. Durante os nossos primórdios, nós vivíamos em sociedades matrísticas. O que é isso? Eram sociedades, diferentemente do feminismo, a sociedade matrística é aquela onde o paradigma é a natureza. Então, os homens se colocavam em tribos e tinha ali os animais. Quando tinham fome, caçavam e traziam para alimentar o seu povo. As mulheres cuidavam das crianças. Só das dela? Não, de todas. Como são ainda em tribos indígenas, né? No início da civilização é assim, as crianças eram de todos, o trabalho era de todos, a caça era para todos. Então, existia um total equilíbrio, porque todos se responsabilizavam pelo todo. Nós não tínhamos ainda nos contaminado com a civilização. Eram aquelas tribos. A partir do momento em que aqueles predadores da comida daquele povo começavam a chegar, eles dividiam. Então o lobo vinha, atacava ali o rebanho, que era solto, e o homem observava e falava, ok, pode comer, vamos dividir, somos todos seres que necessitamos de comida. A partir do momento que o homem começou a olhar, e outra coisa, eram povos nômades, porque seguiam, sedentários, né? Que seguiam. Nômades é que ficam, agora me deu uma. Os nômades permanecem? Não. Então tá certo. Então eram povos nômades que seguiam o rebanho. O rebanho ia e eles iam. E aí eles se alimentavam, começaram a se alimentar também daquilo que tinha em volta e assim ia. Tudo num equilíbrio. A partir do momento em que eles começaram a parar e cercaram o rebanho, quando o lobo vinha, ele já não queria mais que pegasse. Então começou a matar, a expulsar, a não mais dividir. E aí começou a haver o quê? Poder. O poder daquele homem sobre aquele animal. Com isso começa a se contaminar. O gostinho do poder. Eu sou maior do que aquele ser. E com isso passa-se também a acontecer isso do homem com relação à mulher, já que fisicamente ele é superior. E por uma razão, para que sejamos diferentes e tenhamos ofícios diferentes, né? Por exemplo, vamos abrir uma lata de qualquer coisa, precisamos de um homem. Já tem utensílios que fazem isso, né? Não fiquem preocupados, aqueles que não têm um Y ao seu lado. E os meninos me perdoem, porque não é para isso que vocês servem. E nós, que somos espíritas, sabemos que estamos momentaneamente nesse gênero, mas que já passamos pelo outro e vamos passar novamente conforme a nossa necessidade. Enfim, mas isso foi a evolução. As culturas foram evoluindo de forma a que, em algum momento,
foi se mudando de algo que era equilibrado para algo que passou a ter um desequilíbrio pela busca do poder. Então, algo que é feito muito com as crianças. As crianças, em geral, são cuidadas pelas mulheres, na maioria das vezes, e elas têm essa interação com o feminino o tempo inteiro, com essa interação onde ela pode dar e pegar, ela pode chorar. Quando cresce, já não é mais permitido alguns sentimentos para os meninos. Enfim, e com isso a cultura foi mudando o tempo todo. Passamos para uma sociedade do patriarcado, onde o feminismo, onde o... Meu Deus do céu, hoje eu estou tendo falhas, ou o Alzheimer querendo me pegar. Onde o feminismo não era vismo e nem o machismo. Era o patriarcado, onde daqui a pouco o machismo foi se instalando e houve esse enorme desequilíbrio. Onde eu quero chegar com isso? Que nós estamos sempre provocando um desequilíbrio. E é isso que nos faz nos afastar da essência. E hoje, quando nós olhamos para a nossa sociedade, o que fizeram conosco? Nos colocaram afastados totalmente da nossa essência, das necessidades. Antes, nós tínhamos necessidades do alimento, da habitação, da vestimenta, e tudo era de uma forma equânime, se podia fazer tudo com equilíbrio. A partir do momento que nós tivemos a Revolução Industrial, nos foi colocada artificialmente necessidades que nós não tínhamos. E surge então esse grande vilão da contemporaneidade, que é o capitalismo. O que esse capitalismo trouxe para o ser humano? Ele trouxe uma mensagem que está muito arraigada em todos nós, porque isso veio desde a primeira Revolução Industrial, mais fortemente, onde se usaram psicólogos para que pudessem atingir as pessoas de uma forma eficaz, pessoas que entendem da mente humana, e começaram a nos dizer que nós tínhamos necessidade para poder consumir aquilo que as fábricas começaram a fazer demais. Nós acreditamos. Então, quando nós vemos nas propagandas alguém feliz num carro maravilhoso, ali tem uma mensagem subliminar dizendo que para você ser feliz você tem que ter aquele carro. E a gente acredita. Né? O que a Coca-Cola faz? Ela coloca alguém bebendo e aquela cara de prazer, quase um orgasmo, para dizer que você precisa ter aquela experiência. E a pessoa começa a se contaminar. Aí aparece uma pessoa viajando, esquiando, e você acredita que você não é feliz porque você não tem aquilo. E com isso essas mensagens vão se passando e nós vamos mudando as nossas vidas para conseguir consumir daquela forma. E aí nós olhamos para a nossa vida e para nós mesmos e, mas eu não estou feliz. Ah, mas é porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Ah, é porque eu não tenho aquele carro. Ah, porque eu não tenho a vida daquela pessoa. Isso foi aumentando cada vez mais. Mas culminou com a internet. Porque com a internet, se com a televisão nós já tínhamos esse acesso a ter desejos que nos eram colocados por conta das propagandas, com a internet, agora, nós, se formos olhar de meia hora isso já tem dados científicos de estudos, meia hora de Instagram provoca um aumento na insatisfação pessoal das pessoas. Ou de rede social, ou de Facebook, mas esses dados foram tirados do Instagram. Comprovados, pessoas submetidas de diversas idades, meia hora vendo Instagram. Eles mediram o grau. O grau de insatisfação depois de meia hora aumenta vertiginosamente. E por quê? Porque nas redes sociais as pessoas não vivem uma vida real. Nas redes sociais, todo mundo está bonito, feliz, magro, maravilhoso, não é?
E aquelas perfeições que nós vamos ver ali, das seres se mostrando, são impossíveis de se alcançar. Então, começa um comparativo. E a pessoa que está ali se comparando, por exemplo, está um pouco insatisfeito com o seu corpo. Aí vê a vizinha postando uma foto de biquíni na piscina, ela vai ficar pior do que ela está. Ela está numa crise conjugal. Aí ela olha aquela cunhada que ela detesta numa cena de amor, brindando com aquele champanhe, lá não sei aonde. Ela fica pior ainda. Porque ela achava que estava ruim, no comparação, ela ainda fica pior. E isso está trazendo um fenômeno muito grande, que é essa insatisfação generalizada, principalmente nos jovens. Porque eles vivem muito tempo ligados na rede social. E cada vez mais perde o sentido existencial. Porque o sentido existencial passa a ser alcançar aquelas colocações que ela está vendo ali. Aquelas metas, aquela felicidade, aquela alegria, aquele corpo, aquela viagem. E nós vamos ver, quem viaja sabe disso. As pessoas chegam nos lugares, elas não curtem, elas não saboreiam. É foto, 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 vamos embora para outro lugar. Foto, 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 vamos embora para outro lugar. É impressionante. Eu fui agora há pouco tempo para Gramado, lugares lindos que eu já tinha ido, que eu vou sempre, porque eu amo aquele lugar. Lugares da natureza, principalmente. As pessoas foto, foto, foto e saem. Te empurram para tirar foto, mas não é para olhar o que está ali. Então, elas estão vivendo um simulacro de felicidade. E com isso, quando elas estão com elas mesmas, vem esse enorme vazio, essa enorme insatisfação, porque ela acha que ela é incapaz de ser aquela pessoa que ela acha que teria que ser. Com o corpo perfeito, com a alegria maravilhosa, com a satisfação da vida, com o parceiro perfeito, fazendo as viagens perfeitas. Tem um filósofo francês, Jean Baudrillard, desencarnou em 2007. Ele diz que a representação da realidade, ela é muito mais importante do que a realidade para essa contemporaneidade. Então as pessoas estão dando muito mais valor à representação da vida delas do que à própria vida. Isso não pode dar certo. É como se você estivesse vivendo num filme o tempo inteiro. Não tem essência. E aí muitos jovens se matam. Já atendi recentemente 2 jovens, uma de 14 e uma de 17. Ambas tinham tentado suicídio. Uma delas me relatou, não, eu estava, né, quando a gente vai questionar o motivo, eu estava na internet, lá, sem nada para fazer e tal, e de repente eu falei, tá tudo tão sem graça, quero morrer. Não tinha nenhum motivo, assim, né, brigou com o namorado, não, foi esse relato. Eu fiquei estarrecida e fui estudar um pouco mais sobre isso na época, e cheguei até a esse autor que eu citei, Jean Baudrillard, que ele tem esse livro chamado Simulacros e Representações, para entender um pouco o que estava se passando com esses jovens, para poder ajudá-los. E é isso. E o que acontece, isso relatado por várias pessoas, e nós mesmos fazemos isso, nós estamos num lugar super entediadas. Uma festa, aquela festa que você fala, meu Deus, para que eu saí de casa? Vou ali e tal. Aí você está com aquela cara super assim para baixo. Se alguém pega um celular para fotografar, não é assim? Ninguém fica com aquela mesma cara. E isso já me dito, né? Me dito não, eu tive acesso a alguns estudos e relatos onde os jovens falam
Estão numa balada, estão em algum lugar, está muito ruim, mas se alguém tira um celular para filmar, todo mundo começa a dançar, está todo mundo cansado, todo mundo querendo ir embora. Mas se alguém pega o celular, todo mundo finge uma alegria, uma animação. É o simulacro da realidade. Aquilo é irreal. Então essa busca que as pessoas estão tendo do irreal afasta do existencial, do possível. Outra coisa que é muito interessante nos dias de hoje, ninguém pode ficar em casa fazendo nada. Não, a gente tem que fazer alguma coisa esse final de semana, eu estou em casa, quieta, nenhuma vez. Não, você vai ficar em casa. Eu falei, eu vou? Porque não tem lugar no mundo, nesse momento, que eu quero estar. Eu trabalho o tempo inteiro, eu preciso ficar fazendo nada um pouco. Você vai fazer nada? Virou um pecado. Aonde que eu vou encontrar comigo mesma? No silêncio. No fazendo nada, porque senão eu não encontro. E é fazendo nada mesmo. Olhando para a natureza, olhando para o teto. Porque se eu estiver na rede social, pronto, acabou. Eu não me vejo, eu vejo os outros. Então, antigamente eu ouvia, né? Ai, mas é criança falando, até meus filhos, quando eram pequenos. Ai, mas eu estou cansada, eu vou ficar aqui fazendo nada. Vai ficar fazendo nada. Hoje os pais acham que não pode deixar o filho fazer nada. Porque é no tédio da criança que ela desenvolve a imaginação. Ela vai criar algo para fazer. Então esse momento ele é muito importante na nossa vida. De ter tédio, de não fazer nada, de não ter que pensar, de não ter que colocar uma diversão. Nós não temos obrigação de nos divertir. A vida não é um passeio, onde nós temos que ir para a Disney, onde nós temos que ir... Não, eu tenho que fazer pelo menos uma caminhada. Não posso ficar em casa. Por quê? Eu tenho que postar na rede social. Como é que eu vou postar na rede social? Eu estou em casa fazendo nada. Se eu olho ali na rede social, minhas amigas, uma está ali, outra está aqui. Então, meus irmãos, nós precisamos saber quem somos. Essa demanda é minha. Eu quero ir nessa festa porque eu quero, porque os outros verem que eu fui. Porque quando eu tenho que pagar uma conta que não é minha, ela não é legítima. Se eu faço algo, mas que não é algo que eu queira fazer, eu não vou aproveitar. Isso é em tudo na vida. Eu não vou saborear. Nós precisamos buscar o nosso sentido existencial. E qual é o sentido existencial do espírito imortal? É vir para a Terra para quê? Para pagar conta, para trabalhar, para viajar, para comprar roupa, para comprar carro em Rio das Ostras, casa em Rio das Ostras, né, que eu sempre falo, comprar casa própria, dar faculdade para os filhos, fazer faculdade, não é nada disso. Nós temos o sentido existencial do espírito imortal, que é vir à Terra para desenvolver nossas potencialidades divinas, para sermos aquilo que estamos prontos para ser. Pessoas melhores, seres humanos melhores. Não importa se sendo dono de casa, iletrado, se sendo médico, engenheiro, trabalhar na indústria gráfica, motorista, faxineiro, não importa. Isso são só ferramentas e cada um precisa de ferramentas específicas. Por isso que nós não podemos nos comparar com ninguém. Com ninguém. Porque minha história é única. O que eu preciso não é o que o outro precisa. E nós não temos que nos comparar e nem comparar ninguém, porque nós vamos ocupar todas as posições durante as encarnações. Se nessa vida eu preciso desenvolver a humildade, não adianta que eu tenho que ter ferramentas para esse desenvolvimento.
Se nessa encarnação eu tenho que ajudar a saúde das pessoas, porque em outra vida eu lesei as pessoas nessa área, e a minha consciência grita, eu preciso me redimir com essa área, eu preciso trabalhar na saúde. O outro não. Aí às vezes o outro se compara, mas ele trabalha ali na saúde, é médico, ele é bem visto. Porque nós temos esse olhar ainda atravessado pelo ter. E aí, nós falamos, mas ele é médico. E daí? Isso não diz do caráter de ninguém. Mas nós temos por hábito, doutor fulano. Aí entra uma pessoa faxineira, peraí, mas o doutor. Por quê? Salvou a minha vida. Ok, então vou render gratidão, vou ser muito grato. Mas ele não tem mais importância do que nenhuma outra pessoa no mundo. Porque somos todos iguais. Mas com a nossa individualidade. Então, cada um de nós tem esse sentido existencial que precisamos buscar dentro de nós. Mas eu não sei o que eu quero fazer da vida. Então, busca ajuda. Eu tenho um vazio porque eu não sei, eu não estou realizado aqui nem ali. É porque você saiu da sua missão da alma. Em algum momento você pegou um desvio do teu caminho. Porque quando nós estamos no nosso caminho, a gente se sente pleno. Ou estamos nos deixando influenciar por pessoas. Eu já tive, foram mais de 3 mulheres que queriam ser mães, apenas isso, e a sociedade não deixa. Mas você não trabalha na roda social? Como se mãe tivesse uma folga danada. A pessoa tem 3 filhos, a outra pergunta se ela não trabalha. Não, querido, só os 50 primeiros anos do filho é que dão trabalho, mas depois é fácil. E às vezes nem isso, né? Eu soube uma vez uma história de uma senhora que cuidava da filha com Alzheimer. A senhora com 90, a filha com 70 com Alzheimer, e a mãe que cuidava da filha. Então veja que nem depois dos 50. Não é? Mãe é mãe. Então nós precisamos saber quem somos. Qual é o meu sentido existencial, não o seu ou do outro. O que me faz feliz. Porque quando nós encontramos a nossa missão, pequenas missões, não somos grandes missionários, como um Chico Xavier, um Divaldo, uma Madre Teresa, um Gandhi. Nós aqui, normais, nós somos pequenos missionários para uma grande missão, que é a nossa. Se nós conseguirmos cumprir essa missão, de sairmos dessa encarnação melhores do que chegamos, se não tivermos atrapalhado muito a vida das pessoas em volta, se tivermos inclusive contribuído de alguma forma, nós teremos cumprido. E como é que eu sei que eu estou no meu caminho de vida, que eu estou servindo ao meu caminho existencial? Quando eu me sinto pleno. Quando eu olho para mim, quando eu vejo em mim, é isso que eu gostaria de estar fazendo. Por isso que eu digo que profissão a gente tem que escolher com o coração. Mas isso não dá dinheiro. Quando eu recebo jovens com esses conflitos, né? Uma vez um pai médico levou um adolescente de 16 anos porque ele estava no conflito. E aí o menino foi. Tudo que ele queria era ser ator e não conseguia falar para o pai. Ele falou, mas eu não vou conseguir me impor, então você tem que fazer terapia. E aí ele falou, mas como é que eu faço? Eu falei, então, eu vou falar para o seu pai que você precisa fazer terapia, ok? Porque eu acho que precisa. Ele falou, ok. Aí ele fez 6 meses de terapia e conseguiu enfrentar o pai e não fazer medicina. O pai me ligou, disse que eu enganei e queria me matar. Eu falei, não tem nenhum problema. Porque eu sei que no fundo todo pai quer ver um filho feliz. Seu filho não ia ser feliz. Então não tem problema, eu pago essa conta da sua raiva, da sua ira e do seu xingamento. Falei, mas nós somos eternos, querido. Um dia você vai me agradecer. E é isso. Esse menino talvez fosse um médico, um mau médico, frustrado.
para agradar o pai. Como eu sei de vários casos. Uma musicista, por exemplo, se formou em administração porque o pai queria. No dia da formatura, entregou o canudo para o pai e falou: agora eu vou fazer o que eu quero. 5 anos ela fez uma faculdade para agradar o pai. Por que nós fazemos isso com as pessoas? Por que nós não respeitamos o ser individual que está ali? O que é bom para mim não é bom para o outro. É esse o nosso grande conflito de vida. Achar que nós sabemos mais do que o outro. Sabemos mais, sim, do que o filho, enquanto ele é criança. Precisamos decidir. Mas temos que respeitar aquela individualidade. Muitas vezes nós não respeitamos a nossa. Nós nos deixamos ser violentados pela ideia do outro, pela cultura que estamos inseridos. Precisamos romper com aquilo que nos faz mal. É muito difícil. É mesmo. Mas quem disse que ia ser fácil essa existência aqui? Vai ser fácil quando a gente atingir a categoria crística, quando formos Cristos. Aí vai ser fácil. Porque não vamos ter mais nada para aprender. Mas nós que estamos caminhando com as nossas dificuldades, com as nossas mazelas morais, nós precisamos nos conhecer. Qual é o meu sentido nessa existência? E meus irmãos, isso é para todo mundo. Não é para construir patrimônio material. Tudo que nos foi dado, o berço, a família, o conforto, as possibilidades, o bom estudo ou o bom trabalho, foi para nos facilitar a busca pelo aprimoramento moral. Tudo. Não nos sintamos privilegiados. Porque se tivermos o que temos, e o que já tivemos, tinha uma motivação, merecimento e necessidade. Eu me lembro quando eu conheci a doutrina aos 19 anos, faz uns 2 ou 3 anos, e eu comecei a ler, estudar e a beber e nunca mais parei, né? Porque, como eu sempre falo, eu sou uma apaixonada, porque como facilitou o caminho, errei muito menos. E quando eu me deparei com a história das reencarnações, que fazia todo sentido para a minha alma, foi um reencontro, na verdade, com a doutrina, eu pensava assim: nossa, não passei fome, não apanhava, tive uma família bacana, né, de classe média, naquela época a gente não tinha a facilidade que tem hoje, mas nunca me faltou nada. Eu devo ter sido boa beça na última encarnação. Era o que eu pensava, né? 19 anos, nunca tinha sofrido nada, assim. Se prepara, querida, que daqui a pouco vem. E vieram as dores, como vem para todo mundo, né? As perdas, as dificuldades, perder mãe, pai já tinha perdido. Mãe, avó, neta, irmão, vai enterrando todo mundo. É por isso que libera a doutrina. Fortalece aí porque a carga é grande. E é isso. Todas essas vicissitudes pequenas, se comparadas a algumas pessoas o que passam, né? Violência, abuso sexual na infância, agressões, orfanatos. Mas tudo isso são necessidades que nós temos, que nos fortalecem, que nos preparam, que fazem com que a gente abra a visão para o mundo, para ampliar. E qual é o teu sentido existencial? Para que você vive hoje? Se pergunte. Você vive para quê? Você é escravo da vida, do trabalho, das pessoas? Você é escravo da opinião alheia? Essa é uma das piores escravidões. Porque é você que se algema ao seu carrasco. É como aquele passarinho que foi criado na gaiola. A gaiola está aberta, mas ele não sai.
Quando nós nos escravizamos à opinião alheia, deixamos de fazer ou fazemos algo por conta da demanda do outro, o que o outro vai achar? O que o meu vizinho vai pensar? O que meu cunhado? Mas eu odeio fazer o que eu faço. Eu quero parar e vender, sei lá, artesanato na praça. Ah, mas o que as pessoas vão passar, vai me ver vendendo artesanato na praça? Não! Vão te ver com a felicidade estampada. Não tem nada que dê mais inveja nos seres humanos do que a felicidade alheia. Nós achamos que são as coisas. Não são. Porque todo mundo que tem acesso a alguma coisa sabe que não são coisas que trazem felicidade. Se fosse assim, os ricos não se suicidavam, não se drogavam, não se matavam. Não é assim? Se fosse assim, nós que temos o básico, temos até um pouco mais, não teríamos problema nenhum. Não é assim. Não é assim. E muitas vezes nós temos compulsões geradas por esse vazio. Quando na verdade a compulsão, ela te leva para fora. Seja ela por comida, por droga, por sexo, por compras, por jogos, por internet. São compulsões. Que são fugas psicológicas para que a gente não veja o que precisa ver. E aí Joana de Ângeles, espírito, mentora do Divaldo Pereira Franco, ela tem um livro maravilhoso que fala dos conflitos existenciais, né? O título é esse, Conflitos Existenciais. E ela vai nos dizer da terapia para curar esse vazio existencial. É buscar a tua essência. É buscar o teu sentido. Para que eu vivo? E se você não consegue responder, busca uma interiorização, meditação, prece, terapia, para buscar dar esta resposta para ti. Para que nós não continuemos na vida como robôs, acordando e indo dormir autômatos, sem pensar. Então eu acordo, tomo café, vou para o trabalho, vou fazer minhas atividades, daí meio-dia eu almoço, muitas vezes sem fome. Nós deixamos de escutar os corpos. Nós hoje comemos sem fome. Só nós fazemos isso no reino animal. Os outros animais só comem com fome. Nós não. Nós comemos por automatização, por cultura. A meio-dia. Tem gente que ainda faz assim, e meio-dia, estou com fome. Não é assim? Ah, e às 3 horas da tarde, hora do cafezinho. Ah, agora é hora de dormir, hora de acordar. Sem pensar. Será que é essa vida que eu estou vivendo, que eu quero para mim? Será que eu estou feliz fazendo o que eu estou fazendo? Ou será que tem algo que eu gostaria de estar fazendo que ia me trazer muito mais felicidade? Ah, mas eu ia ganhar menos. Mas o que você está ganhando hoje? Tá bom? Está te trazendo felicidade, sabor? Você está saboreando? Gente, a vida é linda. Quando nós fazemos o que amamos. A vida é linda. A vida nos foi dada como um dom de Deus precioso. Mas é essa vida conectada com a fonte do amor maior que é Deus. Esse vazio é a desconexão. Quando nós nos desconectamos da fonte, que é Deus, que é o todo, quando eu começo a tratar só de mim, pensar só em mim, eu me desconecto da fonte. Então, eu preciso ter um olhar ampliado. Primeiro, interiorizado, para saber quem sou eu. Se alguém te pergunta, quem é você? Ah, eu sou psicóloga. Não. Quem é você? Ah, eu sou a Janice. Não. Você está Janice, né? Porque na vida passada não devo ter me chamado Janice, nem na outra. Quem é você?
Eu sou um ser imortal na busca pelo aprimoramento, na busca pela perfeição. Esse sou eu. Quando nós nos vemos dessa forma, nós vamos ver que nada do que a gente toca é importante para o ser. Eu não sou nem mesmo esse nome, essa personalidade desta encarnação. Daqui a pouco, quando eu morrer, acabou. Aí eu me retomo a vida na espiritualidade com o meu verdadeiro eu, que é o ser imortal. E o que vai fazer sentido quando eu voltar para casa? Os carros que eu comprei, as viagens, as horas de trabalho. Nossa, eu trabalhei duro. Trabalhava 20 horas, dia sim, dia não. Trabalhava 15 horas por dia, 18, 20. Estão querendo, né, que a gente faça. Para que a gente não pense. Para que a gente não pense. Não é isso que vão nos perguntar. Que vão nos perguntar qual o aproveitamento dessa encarnação. E aí nós vamos olhar para nós mesmos e vamos dizer: eu me trabalhei, eu voltei menos egoísta, menos orgulhoso, eu trabalhei a minha vaidade, eu consegui pensar um pouco mais nos meus irmãos e humanidade, eu doei parte do meu tempo que eu poderia descansar ou ter lazer para ajudar as pessoas, eu consegui enxergar as pessoas além de mim, eu consegui entender que eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Que os meus direitos são os direitos de todos. É esse o sentido da vida, meus irmãos. Nos enxergarmos desta forma, com a nossa humanidade. E o Evangelho de Jesus, que a doutrina espírita traz na sua pureza, só fala disso. Quando Jesus nos faz a proposta maior, que sintetiza todos os mandamentos. E mandamento é algo imperioso no Velho Testamento, né? Os 10 mandamentos, é uma obrigação. Para Jesus não, é um exercício. Os mandamentos são sintetizados na lei maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que nós precisamos aprender o que é o amor através do amor próprio. Me amando. E quando eu me amo, eu me perdoo, eu me permito ser imperfeito. E só quando eu consigo me amar, me olhando, dando voz a quem eu sou, aos meus desejos, às minhas vontades, aos meus limites, me aceitando como eu sou, como eu estou, como a vida se apresentou para mim. Aceitação. Eu só consigo me amar se eu me aceito. Me aceitando, me vendo como eu sou e me aceitando desta forma, aí eu consigo estender isso ao meu irmão. Permitindo que ele seja como ele é. E amando a si mesmo. Porque nós amamos se tudo que nós fazemos com o outro, nós fazemos conosco primeiro. Se eu tenho objeções com o outro, se eu só amo se eu só ajudo se, eu faço isso comigo. E certamente em mim tem muito do que eu não gosto. E se eu não aprendo a aceitar a parte que eu não gosto em mim, eu não aceito do outro. E eu fico apartado do outro. E aí a vida para mim é uma luta. Porque eu tenho que brigar para que ele não chegue perto. Porque quando meu irmão chega perto de mim, eu vejo nele o que em mim eu não quero ver. E aí eu continuo achando que a vida é uma luta, porque eu preciso me defender do outro. E aí eu não tenho segurança. E aí estamos aí na vida, inseguros, com medo e agressivos. Não é esse o panorama que nós estamos vendo hoje? As pessoas desta forma. A situação não está se pondo assim. Insegurança política, econômica, financeira.
os nossos jovens apavorados, vendo um futuro sombrio nas suas profissões, mas porque nós estamos preparados para competir. E aí, aquele grande sociólogo Desmond Tutu, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz um ano atrás, alguns anos atrás, ele estudando uma tribo na África, ele fez um experimento. Chamou as crianças e pegou um saco enorme de balas, botou as crianças enfileiradas e falou, olha, quando eu falar, vou contar até 3. No 3 você escolhe quem chegar primeiro lá naquela árvore ganha esse sacão de balas. Entenderam? Entendemos. Ficaram todos em fila. Aí ele falou, 1, 2, 3. As crianças deram a mão e foram juntas. Até lá. Aí ele foi lá com o saco de balas. Mas vocês não entenderam nada. Não, tio, o senhor é que não entendeu. De que adianta um só ganhar as balas? É a lição da pureza das tribos que estão conectadas com a natureza, que nós nos desconectamos. Por isso não sabemos mais o caminho. Porque a natureza nos diz o caminho. Porque as leis que estão nas nossas consciências, as leis de Deus que nos regem, e que quando nós nos afastamos delas, nós sofremos, elas estão expressas na natureza. Então, nos conectarmos com a natureza faz link com essas leis e nós percebemos a lição ampliada, de uma forma mais ampla e mais fácil. E essas tribos estão conectadas. E aí eles falaram, tio, Ubuntu, todos somos um. Eu não posso ser feliz quando meu irmão está infeliz. Essa é a essência do compartilhar. Precisamos tirar da nossa cultura a competição, que faz com que você massacre um filho porque ele tem que ser o melhor. Aí você dá curso disso, daquilo, mas sempre falando, porque você tem que ser melhor. Porque você tem que ser melhor. Isso cria um peso para a vida dessa pessoa. É muito ruim quando você tem que ser o melhor. Porque você tem que derrubar o outro para você ficar maior, sobressair. E aí você tem que agredir, muitas vezes sem saber por quê. Nós precisamos repensar nossos valores, meus irmãos. Nos conectarmos mais com essa natureza divina que está em nós, que está em torno de nós. Deixar florescer esse Deus interno, nosso self, que é ligado ao todo, que é ligado a Deus. Nessa grande conexão, onde estamos todos imersos, que a doutrina espírita vai trazer como fluido cósmico universal, e que eu gosto metaforicamente de dizer que é o amor de Deus, que nos une, que nos cuida, que nos iguala. Somos todos iguais, em direitos e deveres, nas nossas particularidades. Nós tenhamos esse olhar para a vida. Nós busquemos o nosso sentido existencial, porque nós viemos aqui para a felicidade, ainda que relativa, mas para ser feliz, para ter alegria de viver, para ter entusiasmo pela vida. Se isso não está acontecendo na vida de algum de vocês, busque consertar. Muita paz.